Olá, meus amigos, tudo bem? Vou fazer uma revisão aqui da nossa prova. Vou falar de algumas questões, eu vou explicar, falar por tópicos, né? E explicar. Eu vou deixar também um print, um print não, uma foto que eu tirei da revisão que eu dei em sala. Eu vou deixar lá aqui no Classroom a foto também, além desse vídeo, e eu vou me guiar por essa revisão. A primeira coisa que a gente falou foi sobre as bonecas indígenas do povo Carajá. Isso está na página 128. O que essa página 128 fala? Ela está dentro de um capítulo que fala sobre o uso da cerâmica. E o que é cerâmica? Cerâmica é um tipo de produção onde você utiliza argila. Argila são um conjunto de minerais, é um tipo de terra, é como se você fosse fazer coisas com terra, com barro. Isso é uma cerâmica. E nesse capítulo mesmo, é o capítulo 12, o que eu estou falando. Na página 127 tem alguns exemplos de cerâmicas. Aqui, ó. Tá vendo? São os vasinhos, tá? O próprio tijolo, esse tijolo aqui, que não é aquele tijolo de concreto, é um tijolo de cerâmica. Então são exemplos. Tem um vasinho aqui de cerâmica e tudo mais. E além disso, esses vasinhos mesmo já podem ser considerados arte, né? Muitos deles são muito ornados, tem muitos detalhes, desenhos e tudo mais. Mas além disso, dá para fazer esculturas com cerâmica. Aqui tem, na página 128, tem uns exemplos. E um desses exemplos é uma boneca da tribo indígena dos Carajás. É um tipo de bonequinhas que eles fazem, que é feito com argila, que é feito de cerâmica. Então eu quero que vocês lembrem isso, né, das bonecas indígenas Carajás. É uma questão que pode cair na prova. Além disso, a gente tem um artista que é muito destacado na cerâmica. O uso da cerâmica é um uso especialmente, no Brasil pelo menos, é um uso especialmente de culturas populares. É uma arte popular, né, a questão da cerâmica. E além disso, tem, como eu falei, tem a questão dos indígenas que utilizam muito e tudo mais, que também é um tipo de arte popular, né, uma arte popular indígena. E aqui fala sobre um artista do Nordeste, que é lá de Pernambuco, que se destacou muito nessa produção de bonecos de cerâmicas, que é o Mestre Vitalino. Aqui tem algumas páginas, isso na página 129. Então aqui a gente falou de dois tipos de esculturas feitas de cerâmica, uma dos indígenas Carajás e uma do Mestre Vitalino, que é um artista de muito destaque nessa produção de cerâmica. A questão 3 é o que é patrimônio imaterial. Aqui fala um pouco na página 129 também fala sobre isso. Patrimônio é tudo aquilo que a gente tem, né? Quando, por exemplo, fulano tem um patrimônio em não sei quantos milhões, a empresa tem um patrimônio, é o que a gente tem. Na questão da cultura, na questão da sociedade, muitas vezes o patrimônio é aquilo que a gente tem, que é coletivo da nossa sociedade e que a gente quer preservar. Porque se é algo que a gente tem, a gente não quer que aquilo se desfaça. Aquilo é um patrimônio, aquilo é uma coisa nossa que a gente quer preservar. Então, por exemplo, o Cristo Redentor é um patrimônio. Ele é um símbolo turístico, ele é um símbolo, praticamente um símbolo do Rio de Janeiro, muitas vezes um símbolo do Brasil. E a gente quer preservá-lo, porque ele faz parte da nossa identidade, ele faz parte da nossa história, e a gente quer que ele fique lá. Não quer que ninguém chegue lá e quebre, destrua do nada, alguém vai lá e compra e destrui e vira um shopping. Ah, não, vamos tirar o Cristo daqui e vamos fazer uma loja aqui. Ninguém quer isso. Então ele é um patrimônio tombado, ou seja, é um patrimônio que a gente faz a preservação dele. Construções muito antigas, igrejas muito antigas também passam por isso. As pessoas não querem que aquilo dali se perca, porque tem uma história muito grande aquilo dali. Por exemplo, uma igreja de 1500. Ninguém vai querer que aquilo dali seja destruído do nada e acabe aquela igreja, né? Pelo menos a construção, que aquela construção carrega a história daquele lugar, carrega uma paisagem visual que já ficou marcante naquele lugar. E isso eu estou falando de patrimônios materiais. Materiais é aquilo que a gente consegue tocar, é aquilo que realmente tem um material. E aqui está perguntando o que é um patrimônio imaterial. Um patrimônio imaterial é aquilo que é nosso, como eu falei, da ideia do patrimônio, é uma coisa nossa, que coletivamente para a sociedade é uma coisa importante para a sociedade e que a gente muitas vezes quer preservar. Só que não é uma coisa material, não dá para tocar. É uma coisa imaterial. É como assim, professor? Vamos pensar aqui, por exemplo,
O samba. O samba tem os instrumentos musicais, são coisas materiais, mas o samba mesmo, a atividade samba, você consegue segurar a música do samba? Tá tocando no ar, de repente tu pega? Não, é uma coisa imaterial, né? Então aquela atividade um patrimônio imaterial. E o samba representa muito pra gente, pra nossa cultura, pra cultura carioca, pra cultura brasileira. É uma coisa que a gente quer preservar. Então ele é um patrimônio imaterial, porque ele não pode ser tocado, né? Ele não pode ser segurado, é uma coisa realmente imaterial, mas é uma coisa que é um patrimônio nosso, é algo que é importante pra gente, é uma coisa que a gente, na sociedade, a gente quer manter aquilo dali. Então, o que é mais ou menos o patrimônio imaterial, pensando assim? São as atividades que a gente faz, são as tradições, é a cultura, a atividade, a tradição, as danças, no geral, as manifestações e tradições que uma sociedade tem e que ela quer preservar. Isso é o seu patrimônio imaterial. Então, por exemplo, às vezes uma comida pode ser um patrimônio material, não pela comida, mas pela receita, a modo de fazer dela. Se você pensar na comida em si, seria material, mas às vezes aquela receita, a forma como as pessoas fazem, como se vestem para fazer aquela comida e tudo mais, pode ser um patrimônio material. Então tem mais a ver com as tradições. É um pouco complicadinho esse conceito, né? Mas se tiver alguma dúvida, na página 129 fala alguma coisa, mas acho que a minha explicação está mais completa. Outra questão que a gente falou, aí já partindo para o outro capítulo, a gente vai estar aqui passando por 2 capítulos, né? Que é o capítulo 12, que fala sobre arte feita com cerâmica, e o capítulo 13, que é um capítulo sobre história em quadrinhos. Nesse capítulo das histórias em quadrinhos, calma aí, o celular tá caindo. A gente tem uma pergunta aqui que é o que é mangá? A maioria de vocês sabe o que é mangá, mas vocês têm um pouco de confusão no conceito. Hoje em dia, se você desenha um personagem com o olho grandão e tal, a gente já fala que é mangá. Ou se você vê na televisão um anime, você fala que é mangá. Porque de fato os animes são baseados em mangá. Mas no conceito original, mangá é a história em quadrinho do Japão. Então, é a forma como os japoneses chamam a história em quadrinho, como a gente reconhece a história em quadrinho feita no Japão, é um mangá. Então é só lembrar disso. O que é um mangá? É uma história em quadrinho feita no Japão. Ponto. Isso é a resposta. Coloque o nome. Aí eu venho para uma outra questão. Para a gente falar 3 criadores de história em quadrinhos brasileiros. Eu vou dar três nomes aqui bem famosos. Maurício de Souza, que é o criador da Turma da Mônica. A Turma da Mônica é um dos quadrinhos brasileiros mais famosos. Acredito que não seja seja o quadrinho brasileiro mais famoso de todos os tempos. Zeraldo, que é o criador da Turma do Pererê e do Menino Maluquinho, que também foi bem famoso. E Ângelo Agostini, que o Ângelo Agostini ele é considerado o pai dos quadrinhos no Brasil. Então ele tem esse destaque todo por ser um dos pioneiros, um dos primeiros a fazer história em quadrinhos no Brasil. Aqui também a gente tem que pensar o que é uma história em quadrinhos, né? Eu coloquei na questão 6. Depois vocês olham lá a foto que eu postei. A história em quadrinho a gente tem que pensar que é uma forma de narrativa por imagens, que pode ou não ter texto. Então, às vezes uma história em quadrinho não precisa ter texto, basta ter as imagens em sequência, né? Tá caindo aqui danado o celular. Uma história em quadrinhos não precisa necessariamente ter texto, ela pode ter vários quadros contando a história só visualmente. Mas ela pode ter texto, o que deixa uma camada a mais para entendimento daquela história em quadrinho. Os balões de fala com texto, o balão de pensamento com texto. Então, a história em quadrinho é uma narrativa visual que pode ou não ter texto. O que é um cosplay? O cosplay está dentro desse capítulo sobre quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos foram fazendo tanto sucesso que as pessoas começaram a se fantasiar dos personagens de história em quadrinhos. Vocês já devem ter visto muito cosplay do Deadpool ou do Homem-Aranha. E uma coisa interessante do cosplay, que é para vocês pensarem nisso, a sua relação com o teatro. Cosplay não é só uma roupa. Tem gente que faz cosplay e só bota roupa, mas o cosplay não compreende isso somente. O cosplay é você colocar a roupa e passar a interpretar o personagem.
Um cosplay mesmo tem que interpretar o seu personagem. Se você colocou a roupa do Deadpool, você tem que fazer aquelas gracinhas do Deadpool. Se colocou a roupa do Homem-Aranha, você tem que agir como Homem-Aranha. Colocou a roupa do Batman, agir como o Batman. Você se fantasia e interpreta o personagem. Na questão 8 eu perguntei qual o material utilizado na cerâmica. É argila, eu já tinha falado isso antes. Quem foi Ângelo Agostini? Também já falei isso antes. O Ângelo Agostini é considerado o pai das histórias em quadrinhos no Brasil. Ele é considerado quem foi o primeiro a criar a história em quadrinhos no Brasil. Inclusive, as histórias em quadrinhos dele são criadas antes do Yellow Kid. Isso aqui não tem nada a ver com a revisão não, mas eu vou falar aqui. O Yellow Kid é considerado a primeira história em quadrinho do mundo, porque os americanos criaram. Mas isso é uma falsidade, isso não é verdade. E eles forçam a barra o tempo todo dizendo isso para dizer que eles foram o primeiro a criar a história em quadrinhos. Não foram, inclusive o Brasil criou a história em quadrinhos antes deles. E antes do Brasil tiveram outras, enfim. Mas é só para vocês entenderem que isso aí é só um discurso para que os americanos sejam pioneiros, e não são. São muito importantes, o mercado americano é muito legal, e é muito bom também. Eu, por gosto pessoal, gosto bastante. Mas eles estão muito longe de ser os pioneiros. O Brasil, inclusive, já fez antes deles. E quem fez foi o Ângelo Agostini, lembrem disso. Teve outros além do Ângelo Agostini, mas ele é o que mais se destacou. E a última questão eu coloco como é que é um balão que representa pensamento. É só lembrar daquele com a nuvenzinha, um balão na história em quadrinhos, que representa pensamento. Isso está na página 134. Tem um conjunto de balões e explica o que cada um representa. O de pensamento está lá. Então é isso, gente. Qualquer dúvida me falem. Boa prova para vocês. Valeu!